Ei, você mesmo, você que está aí do outro lado da tela, como é que você está? Tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Você, em alguns momentos, está muito feliz e, em outros momentos, está muito triste? Com você, ou é 8 ou é 80? Você sabia que isso é ficar transitando entre polaridades e como isso pode acabar te causando muito sofrimento? Pois é, por causa disso eu fiz esse quadro O Caminho do Meio, para a gente parar de ficar polarizando as coisas e ficar em sofrimento quando estamos de um extremo ao outro. Fica aqui comigo que eu venho com um assunto que você precisa logo após a vinheta. Então, se você não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou psicanalista e eu trago abordagens afroancestrais, né? Então, eu me auto-intitulo sua psicanalista ancestral, tá bom? E dentro do caminho do meio, no qual eu vou trabalhar com vocês, a base para isso é uma lei universal, a lei hermética, que veio lá do Egito, chamada a lei da polaridade, onde fala que todas as coisas elas são, na verdade, só uma, né? E ela tem dois polos, por exemplo, o bem e o mal. Ela é uma coisa só com dois polos opostos. Feliz, triste, é uma coisa só com dois polos opostos, tá? E muitas vezes a gente fica transitando entre esses polos e isso nos causa sofrimento, tá? Hoje eu vou vir aqui falar para vocês sobre os polos ter e o polo ser, tá? No polo ter, tá? Dentro do polo ter, né? São aquelas pessoas que elas ficam focando somente no ter, somente o que elas precisam ter, e elas nunca estão satisfeitas com as coisas que elas já têm. Elas estão sempre buscando pelo ter ser, pelo ter ser reconhecido, pelo ter ser amado, pelo ter ser aceito. E se elas não têm nenhuma dessas coisas, né? Elas precisam ter, então. E elas ficam correndo atrás do ter, do ter e do ter. E quando elas chegam lá, dificilmente elas conseguem alcançar a felicidade. Elas vão para um outro ter. Elas precisam ter agora uma outra coisa. Então elas nunca estão satisfeitas com nada. Nunca estão satisfeitas com nada. São as pessoas que ficam pensando somente no ter, né? E aí, do outro lado da polaridade, nós temos o ser. O ser. O que seria o ser aqui? No ser, muitas vezes a gente está trabalhando a nossa essência. Só que muito se fala hoje em ser, né, e não em ter. Daí muitas pessoas às vezes acabam entrando na armadilha de somente ser, né, e ficam lá somente no campo da espiritualidade, quando na verdade, quando nós estamos aqui na Terra, nós viemos para manifestar alguma coisa. Se nós viemos para manifestar alguma coisa aqui, nós precisamos ter esse aterramento, nós precisamos ter uma conexão, né, com essa sociedade, com as coisas que nos envolve. Ficar somente aqui no campo da espiritualidade é negar a sua vida terrena, é negar a sua participação aqui na Terra, com o que você precisa manifestar. E muitas vezes, para a gente manifestar algumas coisas, a gente precisa ter outras coisas, né? Então, se você veio para manifestar e ser um médico, você precisa ter um diploma, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter algumas coisas, mas isso é o seu ser em essência, né? E às vezes as pessoas ficam somente no ser, né? E no ser, muitas vezes a gente vira ali o quê? Um monge budista. Não que monge budista seja errado, não é errado. Porém, você nasceu para ser um monge budista? Se você nasceu para ser um monge budista, ok, tranquilo. Mas se você nasceu para manifestar outras coisas, você tem que ficar em equilíbrio com esse ter e com esse ser, tá bom? E aí, Amanda, qual que é o caminho do meio? Gente, o caminho do meio, né, vocês achariam que ficaria aqui. Porém, quando tu fica no meio entre esses dois polos, muitas vezes você cai em uma inércia, né? Você fica ali inerte, né? Tipo, nenhum nem outro. A pessoa morna, a pessoa em cima do muro. Então,
como que a gente faz? Qual é a solução? Qual é o caminho do meio? Prestem atenção aqui, tá? O caminho do meio é a integração. Não é você ficar nem lá, nem cá. O caminho do meio é a integração. Você traz o ter, você traz o ser. E você fica onde? Você fica um passo acima, né? E aqui, como vocês podem ver, ó, por mais que balance ali, você fica estabilizado. Você fica estabilizado com as duas polaridades, né? E quando você fica em um só, você faz que nem um pêndulo, né? Se você tá muito aqui, né? Daqui a pouco você cai e vem de um extremo ao outro, né? Cada vez que um pêndulo cai, ele não para no meio, ele vai até o outro ponto na mesma medida, tá? Então, muitas vezes, se você tem uns picos de felicidade, de euforia muito grande, a tendência, às vezes, de vocês cair numa tristeza profunda, numa depressão, é muito grande também. E daí, a mesma coisa muito triste ali, daqui a pouco vem algum acontecimento e vocês ficam super felizes. Só que ficar transitando com isso causa o sofrimento. Então, para não ficar transitando entre esses dois, você faz o quê? Você integra os dois, vem aqui e fica estabilizado, né? Você estabiliza os dois polos entre o ter e o ser, né? E o que seria, né, estabilizar os polos do ter e do ser? Você olhar para dentro e você olhar para fora também, né? Você se preocupar com o que você pode ter e ficar feliz quando você alcançar aquilo, ficar feliz com as coisas que você tem e você se preocupar com o seu ser. Você tem as coisas, né? Porque aquilo faz parte da sua essência. Você não faz parte da sua essência porque você tem aquilo. E aí você integrou e você fica aqui, né? No topo da pirâmide. Né? Eu sempre trato essa questão da polaridade como uma pirâmide. Cada polo está numa ponta, né? E o caminho do meio é essa ponta aqui, mais elevada e mais consciente possível. O caminho da integração. Tá? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, já deixa o seu curtir, né? Já deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Aqui embaixo tenho as minhas redes sociais, tá bom? E aí, concluindo, gente, essa é a hora que vocês pegam o papelzinho e a canetinha de vocês. Aqui nós trabalhamos com o caminho do meio, porque quando você polariza a mesma coisa, você fica transitando entre a polarização e você entra no sofrimento, tá? Então, o que acontece? Nós temos de um lado o ter, de outro lado nós temos o ser, o caminho do meio e mais elevado possível para esses dois polos é nós sermos e nós termos também, né? Porque o ter nos exige muitas vezes a nossa sociedade, né? É muito capitalista, nós exigimos que nós tenhamos, mas ficar feliz com o que nós temos e com o que nós buscamos e quando alcançamos, né? E o ser é alimentar a nossa essência, o que nós somos de verdade, né? E os dois juntos são a integração, essa é a solução, tá? Então, nós sempre aqui no caminho do meio vamos trabalhar com esta pirâmide, tá? Dentro dessa lei hermética, que é a polaridade, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer agora, né? Este é um quadro que eu vou trazer sempre, então vocês coloquem aqui embaixo opções de polarizações em que vocês se encontram, que daí eu posso trazer para vocês o caminho do meio para isso, tá bom? E aí vocês coloquem aqui, mas eu já tenho umas outras coisas aqui que eu acho que vocês vão gostar muito. E é isso, então. Muito obrigada para quem assistiu e para quem ouviu até agora, né? E eu vejo vocês no próximo O Caminho do Meio.